Mateus capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Pode sentar, irmãos. Oremos neste momento. Pai, nós te louvamos o nome pela tua palavra, e neste momento queremos te pedir, Senhor, a direção do teu Espírito Santo. Nos traz, Deus, o discernimento, aquilo que nós temos de conhecimento, aquilo que o Senhor tem guardado em nossos corações. E agora, ó Espírito Santo de Deus, me ajuda a passar para a tua igreja aquilo que o Senhor preparou para esta manhã. É assim que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu quero refletir aqui sobre a questão da tentação e os perigos que o cristão corre pelo fato de ser um discípulo do Senhor, um seguidor de Jesus Cristo. O texto que acabamos de ler, Mateus, ele escreve, relata a tentação de Jesus Cristo. Isso já nos mostra que nem o próprio Senhor Jesus ficou isento de ser tentado pelo diabo. Até porque nós sabemos que Jesus veio como homem, cumpria um chamado, uma missão, e como homem deveria passar por todas aquelas dificuldades que um ser humano poderia e deve enfrentar. Jesus, ele foi um exemplo de tudo isso. Também mostrar que, assim como Jesus, ele suportou a tentação e não pecou diante da tentação de Satanás, o texto nos mostra que, assim como Jesus, também podemos enfrentar e vencer as tentações. Até porque nós vamos ver que as tentações, elas não vêm de Deus, mas é fruto da necessidade do próprio homem. Às vezes nós atribuímos a Deus a culpa de sermos tentados, mas a própria palavra de Deus, se você analisar lá em Tiago, capítulo 1, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Tiago, capítulo 1, lá no verso 13, a palavra do Senhor fala justamente disso, quando diz assim, Tiago 1,13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera
a morte. Como diz Tiago, irmão do Senhor, as tentações elas vêm pelo fato da nossa necessidade, da nossa natureza pecaminosa. Isso não quer dizer que Cristo ele era pecador ou existia pecado nele, pelo contrário. A Bíblia diz que ele se fez pecador mesmo não pecando. Jesus ali ele serve para a humanidade e futuramente para a sua igreja como exemplo de como enfrentar a tentação e de que nós temos necessidades físicas humanas atribuídas por Deus, e é nessas necessidades humanas, baseadas na nossa natureza carnal, que o diabo ele vai agir, ele vai nos tentar. Quando olhamos a tentação de Jesus, nos vem logo à mente também a tentação lá no início de Gênesis capítulo 3, a tentação de Eva, e depois, por que não dizer a tentação de Adão? Pois sabemos que depois que Eva ela come do fruto, ela leva ao seu marido e consequentemente ali ele é tentado por Eva e também prova do fruto. Não vamos entrar no mérito de quem é a culpa da queda, se é de Adão, se é de Eva ou do próprio diabo. Mas a questão aqui, eu queria que vocês também abrissem em Gênesis capítulo 3. Eu vou ler parte desse texto para que a gente possa entender. Ele, para nós, é um complemento de Mateus, ou uma ajuda de Mateus capítulo 4. Gênesis 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. E aí vem a profecia: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Dela, descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá
o calcanhar. Até aqui. Bem, o relato de Moisés, aqui em Gênesis, mostra mais uma tentação, e agora a primeira tentação do ser humano, na pessoa de Eva e depois de Adão. Como eu falei, eu não vou entrar nos méritos de quem é a culpa aqui, porém, naquilo que Deus deixou como ordem para o casal. A ordem era que, de todas as árvores ali que estavam disponíveis no jardim, eles poderiam comer, usufruir de tudo aquilo. Porém, uma única árvore, ou o fruto que nela estava, eles não poderiam tocar. E é justamente naquilo que Deus mostra, determina e até proíbe que experimente, que o diabo ele vai agir e trazer ou gerar tentação no coração de Eva inicialmente. Perceba que o texto diz, no verso 6, que Eva viu a árvore e ela era agradável aos olhos, né? Então ela era agradável aos olhos, tinha boa aparência, e pelo fato de Deus ter dito para eles, o casal, que não mexesse naquilo, pinta, vamos dizer assim, ou até mesmo enche no coração de Eva o desejo de experimentar aquilo que é proibido. E é interessante que esse desejo gerado em Eva é um desejo que está em nossos corações desde o nosso nascimento. Você percebe que você que é pai e mãe, a sua criança às vezes está lá mexendo numa tomada e você diz: olha, não mexa aí, e ela vai ser tentada e querer mexer muito mais naquilo porque é proibido, né? E ela tenta ou quer descobrir o porquê aquilo não pode mexer ou ser tocado. O ser humano tem esse pulso, essa atração por aquilo que é proibido, por aquilo que não é permitido. E aí me vem à mente de quantos jovens têm se desviado do caminho do Senhor, quando até mesmo sendo criado no meio evangélico dos seus pais, e os seus pais começam a apontar e a dizer: olha, não faça isso, não mexa nisso, tenha cuidado com isso, tenha cuidado com o mundo, com essas coisas. Isso gera na criança, no adolescente, no jovem, o desejo de experimentar, de querer conhecer isso. Quantos jovens cristãos que período como este e o que virá de carnaval, saem pelo mundo, deixa o seu convívio cristão e vai experimentar o carnaval e as coisas do mundo, para ver se realmente é aquilo que os seus pais cristãos lhe alertavam. E aí está a armadilha, porque o diabo usa tudo isso, usa de artimanhas, e aquilo que atrai e é agradável aos olhos do ser humano, que ele vai tentar atrair ou até mesmo prender no laço do passarinheiro todos aqueles que assim quiserem experimentar este pecado. Não sei se podemos comparar com isso, mas é como a Coca-Cola, né? A Coca-Cola a gente sabe que faz mal, dizem que faz mal, mas é uma coisa tão boa, né? A Coca-Cola bem geladinha, com limão. Eu acho que a grande maioria toma Coca-Cola. A gente sabe que faz mal, né? Mas a gente quer tomar a Coca-Cola porque é bom. Às vezes o pecado é mais ou menos assim. Aparentemente é bom, é gostoso, é agradável, faz bem para os olhos, é atraente, mas depois que consumido, depois que provado, pode trazer males para as nossas vidas. Vemos aqui Eva sendo a primeira pessoa a ser tentada e, diferentemente do Senhor Jesus, a cair na tentação. Então veja e perceba o seguinte: Eva, ela está sendo tentada, mas ela ainda não provou do fruto. E há uma grande questão entre os comentaristas, né? No seio da igreja também, em assuntos de escola dominical, de culto de doutrina, a seguinte pergunta:
Se Eva não comesse do fruto, ou não provasse do fruto, mesmo assim ela teria pecado pelo fato de ter visto, desejado o fruto tal, mas não ter consumido. Será que ela tinha pecado já naquele momento? Aí fica uma questão para a gente refletir. Há alguns que dizem que sim, pegando aquela palavra do Senhor Jesus, quando o Senhor diz, se referindo à mulher, ao homem e à mulher, dizendo: aquele que olhar para uma mulher de forma impura, já pecou com ela. Jesus vai mostrar que o pecado, ele surge, muitas vezes, nem mesmo até a consumação, mas desde do pensamento, do desejo maligno ou carnal de provar, o homem já peca quanto a isso. O experimento, provar o fruto, já é outra coisa, são consequências que virão. Eu sou da linha de que Eva já pecou, já teria pecado pelo fato de ter desejado o fruto, mas comer o fruto, provar do fruto, trouxe para Eva o quê? Consequências, trouxe aquilo que nós, seres humanos, até hoje experimentamos pela desobediência de Adão e Eva: a morte física, a morte espiritual para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, e infelizmente a morte eterna. Mas voltando ali para Mateus, irmãos, eu mostrei aqui Adão e Eva para que a gente possa fazer um paralelo com a tentação de Jesus. Diferentemente de Eva, o texto nos mostra que Jesus, ele foi tentado nas suas necessidades. Veja o texto aí de Mateus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi tentado depois de ter passado, lá no verso 2, por uma experiência ou uma preparação espiritual. Perceba que no verso 2, a Bíblia diz que Jesus, ele foi jejuar, estava se preparando espiritualmente por 40 dias e 40 noites. E o texto é claro, no final do verso 2, que ele teve fome. E aí vem a primeira área que o diabo, ele age na vida do ser humano, na vida do cristão. Ele começa a agir na área física, nas necessidades físicas do homem. E essas necessidades físicas, tanto pode ser necessidade de alimento, necessidades emocionais, sexuais, econômicas e tudo mais. Então veja que o diabo, ele age e tenta Jesus numa necessidade humana, e ali de início física. E a necessidade de Jesus era a necessidade de comida. Jesus, com certeza, nesses 40 dias e 40 noites ali, ele tinha bebido água, ou bebia água, porque é provado que nenhum ser humano consegue passar 40 dias, 40 noites sem tomar água. Então o jejum de Jesus foi de quê? De comida, de alimento sólido. E ali o Senhor estava com fome, e é justamente quando a Bíblia diz que Jesus é levado pelo Espírito Santo para ser tentado. Há uma diferença aqui na tentação de Adão e Eva com a tentação de Jesus. Veja que com Jesus, a Bíblia diz que Jesus está sendo levado por quem? Pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Ou seja, Jesus está sendo preparado para aquilo que está por vir. E não é algo muito fraco, podemos dizer assim. É algo muito grande. É uma tentação muito maior de que um ser humano pode suportar. Por isso que a Bíblia diz que nenhum homem foi capaz de ser o Cristo, o Messias enviado, pelo fato de não poder passar por tudo aquilo que o verdadeiro Messias deveria passar, de todas as tentações, pelas investidas de Satanás, impedindo a sua missão de ir até a cruz. Por isso, somente Jesus Cristo
foi capaz e era capaz de estar à frente desta missão. Então, meu irmão e minha irmã, o conselho, a exortação que eu trago para nós aqui, em primeiro lugar, em relação às tentações, é que tenha cuidado. O diabo irá nos tentar dentro daquilo ou de acordo com as nossas necessidades físicas. Qual é a tua necessidade física hoje? É sexual, emocional, psicológica, de relacionamento? É dinheiro? Você é uma pessoa avarenta, você é uma pessoa que não pode ver dinheiro, você é uma pessoa que não consegue ter relacionamento com outras pessoas. É nessa área que Satanás ele vai agir, ele vai trabalhar, ele vai lhe tentar. Por isso que Jesus Cristo, ele passou por tudo aquilo, porque em Jesus houve um preparo. E para que eu e você possamos sair de uma tentação ilesos, devemos fazer aquilo que Jesus sempre fez. Em momentos de perigo, em meio de problemas lá na frente, precisamos nos preparar espiritualmente. E preparar espiritualmente não é necessariamente um jejum. Possa ser que sim, dependendo da situação e do trabalho que você há de enfrentar. Mas preparar, ou se preparar para as tentações da vida, é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Às vezes, estar no templo, às vezes vir à igreja, vir aos cultos, é uma forma de preparo. Vocês estão se preparando para aquilo que o diabo pode fazer ou agir nas suas vidas, nas nossas vidas. Porque vocês vão perceber que Satanás, ele vai agir na vida do cristão baseado na palavra de Deus também. Se lembra lá de Gênesis? O diabo, a serpente pergunta a Eva, o que foi que Deus disse? Então, baseado naquilo que Eva disse a Satanás, a serpente, Deus disse isso, isso e isso. E a serpente, o que é que ela fez? E o diabo faz? Ele diz, certo, Deus diz isso, isso e isso. Porém, a interpretação é assim, assim e assim. Aí está o perigo. Tem muitas pessoas, muitos cristãos, que estão sendo até mesmo enganados, baseados na palavra de Deus, por falsas interpretações, e essas interpretações são interpretações malignas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 3, capítulo 4, quando ele fala da vinda do homem da iniquidade, do anticristo, ele vai dizer que nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas se encherão de mestres para si. Ou seja, as pessoas muitos se declaram cristãos, evangélicos, mas não querem se enquadrar com aquilo que a palavra de Deus, o evangelho é. E aí vão se criar mestres para si, ensinando aquilo que eles querem e não aquilo que a palavra de Deus ensina. Por isso há muitas teologias por aí. Teologia da libertação, já existe teologia gay, existe teologia da prosperidade, cada um com a sua interpretação, de acordo com a sua visão de mundo, mas não de acordo com aquilo que o evangelho realmente é. Então não se esqueça, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, são meus servos, já disse Jesus. Jesus disse também, lá em Mateus capítulo 24 e 25, falando da sua vinda, que muitos naqueles dias dirão, Senhor, não fizemos isso em teu nome, não profetizamos em teu nome, não ensinamos em teu nome, não curamos em teu nome, e o Senhor dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por isso, amados irmãos, para que a gente não caia no engano,
daqueles que interpretam a palavra e ensinam a palavra de Deus de forma maligna, nós devemos estar preparados. Estarmos preparados é estar baseados, alicerçados na palavra de Deus. E eu creio que esta igreja, os irmãos que aqui estão, têm base bíblica, porque o seu pastor é um pastor doutrinário e doutrina a sua igreja. Ninguém pode reclamar disso aqui. A palavra de Deus, ela sempre é anunciada, explicada da maneira que ela é. Mas, para que você possa se alimentar e crescer espiritualmente desta palavra, você tem que frequentar. Você tem que vir ao culto, aos cultos. Você tem que participar dos cultos de doutrina, no caso aqui pela manhã, não é? Lá na nossa igreja ainda temos a cultura da sexta-feira lá do culto de doutrina. Mas vocês que não têm a semana um culto de doutrina, e a doutrina é no domingo de manhã, vocês têm que aproveitar, irmãos. Não é? Eu não sei como é que está a divisão aqui, parece que tem a doutrina, né, de manhã, e depois tem a divisão das classes para as lições. Então aproveite. Então o cristão que vive apenas do sermão da noite, pode enfraquecer, porque a doutrina, o culto de doutrina, o ensinamento doutrinário é um dos fundamentos da igreja, principalmente daqueles que são da igreja, os membros da igreja. O sermão geralmente é para os de fora, alcançar também os de fora. Tá certo? Então, essa é uma orientação, uma exortação que eu trago para vocês, que quem sabe você o ano passado foi negligente quanto à casa do Senhor, e nessa virada de ano você prometeu ao Senhor que vai ser melhor, que vai frequentar. Faça isso, por amor a Deus e por amor a você mesmo, porque você, senão, poderá cair assim como Eva caiu. Jesus, ele foi tentado na sua necessidade física. Diz o texto, verso 3: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, veja a tentação, manda que estas pedras se transformem em pães. Dá para imaginar a fome de Jesus, 40 noites, 40 dias com fome. Eu sou um camarada que meio-dia já quero almoçar, tudo certinho, né? Sou da moda antiga, café da manhã, almoço e janta. Eu não gosto de comer aqueles lanches, né? Café, almoço e janta. Passar de 1 hora já dá logo enxaqueca, dor de cabeça. Não aguento ficar muito tempo com fome, né? Imagine você 40 noites, 40 dias com fome, sem comer nada. Dá para imaginar como estava o corpo, o semblante, né? O físico de Jesus. 40 dias, apenas ossos ali desfigurados, com fome, lábios secos, né? Estômago vazio, necessidade de comer. E é justamente nessa área que o diabo vai agir. Se tu és o Filho de Deus, se Deus te ama, se tu és o amado do Senhor, então, se Deus, teu Pai, te deu todo o poder, pega estas pedras e transforme em pão, ou em pães. E qual é a resposta de Jesus? A resposta de Jesus é: está escrito. Essa deve ser, irmãos, a ação e a arma de todo crente quando for tentado. Assim diz a palavra de Deus, assim está escrito. Deus diz assim. Quando a tentação, meu irmão, vier na sua mente, quando a tentação vier na sua vida, clame pela palavra de Deus, pronuncie a palavra de Deus, se apodere da palavra de Deus, né? E até mesmo exclame: assim diz o Senhor, assim está escrito, foi assim que eu aprendi, é assim que a palavra de Deus diz.
não cairei nessa, Jesus disse. É lógico que Jesus sabia muito bem o que tinha acontecido com Eva, e ele, como Deus, já tinha visto aquilo. Ele ali, agora como homem, ele está sendo assim, ele está rebatendo Satanás com a palavra. Até porque você vai perceber que posteriormente o diabo ele vai começar a usar a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Jesus começa a falar. Verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse texto da palavra do Senhor está contido, registrado lá em Deuteronômio, capítulo 8 e verso 3. Aquilo que Moisés vai falar e escrever ali, que o homem não vive só de pão. E aí Moisés queria mostrar que a dependência do homem, o homem vive não por conta do alimento físico, mas principalmente por aquele que dá esse alimento, pelo próprio Deus. E ali há uma referência, depois daquela questão do maná, da comida, que o povo queria comer carne, que o povo já estava enjoado do maná, e Deus manda lá carne, e vem essa palavra de Moisés. Segunda tentação, ou segunda área que Jesus é tentado, está no verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Irmãos, o homem, quando ele está desesperado, o homem, quando ele está aflito, o ser humano, quando entra em depressão, em momentos em que, na sua visão, ele não vê mais solução, não vê mais ajuda, a tendência desse homem, muitos deles que chegam nesse estágio, é querer tirar a sua própria vida. Quantas pessoas, e até mesmo cristãos, passaram por depressão desse jeito? E eu quero dizer aqui que estar deprimido ou passar por depressão não é pecado. Tem alguns que até ensinam de forma errada e pregam por aí que crente deprimido não pode ser, é fruto de pecado, isso não pode. Mas se a gente olhar de forma clara a palavra de Deus, a vida do profeta Elias, por exemplo, que a Bíblia diz que depois que Jezabel pôs no seu coração em matar Isaías e todos os profetas que estivessem vivos, a Bíblia diz que, ou melhor, Elias, a Bíblia diz que Elias, ele fugiu para uma caverna, se escondeu, e o texto diz que ele pediu o quê? A morte. Elias, o profeta de fogo, Elias que algumas semanas tinha orado ao Senhor, e o Senhor tinha descido fogo e consumido o holocausto ali. Elias, que era o profeta, ou que foi o profeta, que orou e fez a chuva cair ali. Agora Elias estava preso, escondido em uma caverna, pedindo a morte, deprimido. Essa é a situação do ser humano quando passa por situações extremas da vida. Quando ele pensa, e aí, preste atenção no que eu estou dizendo, quando ele pensa que está só, que nem mesmo Deus está com ele. Pois Elias imaginou que o próprio Deus tinha o abandonado. E a resposta de Deus foi para Elias, qual foi? Elias vai questionar: só eu fiquei, Senhor, só eu fiquei. E o Senhor Elias: não, Elias, tem muitos que eu guardei, escondi, mantim com água e pão, que não se dobraram aos deuses de Baal. E Elias ali, ele é fortalecido por Senhor, e ali, lógico, ele percebe sim, que Deus estava com ele. Meu irmão e minha irmã, quando chegamos a esse ponto, quando o ser humano chega a esse ponto,
de pensar que o próprio Deus lhe abandonou, pode vir à cabeça de alguns até mesmo o desejo de tirar a própria vida. Isso faz parte do ser humano, por isso que devemos estar preparados, alimentados da palavra de Deus, e foi assim que Jesus passou por aquela tentação. Veja que o diabo disse o quê? Levou-o para o templo ali, verso 5, para a parte mais alta do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo começa a usar a palavra de Deus, aquilo que o Antigo Testamento falava, os Salmos falavam sobre o Filho de Deus, pede para que Jesus se jogue e prove ali se realmente ele é Filho de Deus. É claro que Jesus, ele, como Filho de Deus, ele tinha poder para, ou Deus tinha poder para o resgatá-lo daquela possível morte, mas o Senhor não estava ali para agradar, nem mesmo para cair na tentação de Satanás. Veja que Satanás está assim armando para Jesus, está tentando fazer ali com que Jesus, o Messias, desvie a sua missão, e a sua missão é chegar até a cruz. Quando eu vejo a tentação de Jesus aqui, eu lendo os evangelhos, a gente vai perceber que a tentação é a primeira investida de Satanás na vida de Jesus, de muitas, tentando impedir que o Messias, o Cristo, chegue até a cruz. Pois ele sabia, baseado em Gênesis capítulo 3, verso 15, como eu falei para vocês, da profecia, de que o Messias iria vir, de que o Cristo viria, morreria pelos descendentes de Adão e Eva, e sim, a partir daquela morte e ressurreição do Senhor, as obras do maligno, as obras de Satanás seriam desfeitas de uma forma agora eterna e para sempre. E ali ele impede Jesus aqui, tenta impedir, Jesus na tentação. A gente vê cenas como Jesus muitas vezes está ali com os discípulos no mar, no barco, dormindo, e a onda, Jesus vai lá e acalma aquela tempestade. Muitos vão até pensar, não, mas era onda, os discípulos sabiam que era aquilo. Não, aquilo era algo anormal. É tanto que nessa cena, a Bíblia diz que quando Jesus levanta daquele barco e repreende os discípulos, perguntando para eles: vocês não têm fé? Jesus repreende o mar se acalma, e os discípulos olham para Jesus, pescadores experientes, e não ficam com medo do mar, eles ficam com medo de Jesus. Quem é este que até o mar lhe obedece? Eles tinham experiência do mar, eles sabiam o que era um mar furioso, eles sabiam o que era a tempestade, mas ele não conhecia o Senhor da tempestade, aquele que tinha poder para acalmar a tempestade. E a pergunta é: quem estava por trás disso também? Será que Satanás não? Em outras situações, usando o próprio Pedro, discípulo do Senhor, quando Jesus falava da sua morte, da sua ida à cruz, e Pedro se levanta ali: não, Senhor, isso não vai acontecer. O que é que Jesus fala para Pedro? Sai daqui, Satanás. Ou seja, você está sendo influenciado, usado pelo próprio diabo, tentando impedir a minha missão até a cruz do Calvário. Se foi assim com Jesus, também será assim conosco. Seremos tentados, seremos assim investidos até a vinda de Cristo, para que eu e você não chegue até os céus. Porém, como nós acreditamos na salvação pela graça e na eleição do Senhor, os méritos não são nossos. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor nos ensina
a mantermos o quê? Santos, puros, buscando sempre uma vida que seja coerente com aquilo que nós professamos. E foi assim que Jesus ensinou ao seu povo, principalmente ali no Sermão do Monte e tudo mais. Irmãos, eu quero apenas encerrar aqui com a outra área da vida de Jesus que o diabo tentou, que está ali no verso 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 8, depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares, me adorares. Aqui, irmãos, vem uma outra área da nossa vida que o diabo ele se utiliza para nos tentar, que é a área que podemos falar da vaidade humana. Nós, seres humanos, todos nós, temos um lado vaidoso, um lado de querer coisas boas. Isso não é mal, não é pecado, você ter coisas boas, dar o melhor para a sua família, dar o melhor para os seus filhos, trabalhar para ter algo de bom financeiramente. O problema é quando isso que nós trabalhamos, ajudado por Deus, isso alimenta o nosso ego, a nossa vaidade, ao ponto de querermos ser melhores do que o outro. E até mesmo queremos possuir o mundo. E aí, quando a gente entra e começa a refletir nos dias de hoje, o mundo das celebridades, por exemplo, tem muitos cristãos hoje que já venderam a sua fé para serem célebres ou famosos. Muitos cristãos estão fazendo isso, estão seguindo a maré, seguindo a moda, para alimentar o ego, a vaidade do ser humano. Estão de olho no poder, na riqueza, na fama, no sucesso, na vaidade. Isso eu falo no meio cristão, principalmente nas áreas da música cristã, nas áreas de liderança. Muitos pastores já venderam a sua fé. Eu reflito muito e gosto muito de uma música de Fernanda Brum, quando ela fala de profetas que venderam o seu ministério, venderam a sua fé, mais ou menos assim ela diz em uma de suas músicas. Tem muitas pessoas, muitos que já venderam, estão vendendo por conta da vaidade. E a gente olha aqui Jesus sendo tentado pelo diabo naquilo que o ser humano tem, a vaidade, o ego. O diabo leva Jesus para um lugar e diz: olha, está vendo a cidade? Com certeza o Satanás estava mostrando Jerusalém, quem sabe mostrando as obras de Herodes o Grande ali, do templo que estava sendo terminado naquela época, a Judeia, cidade também construída pelo grande Herodes. E ali Jesus está vendo tudo isso, essa beleza aqui. Tudo isso te darei fama, te darei sucesso, você será reconhecido entre teu povo, será um grande profeta, será um grande homem, mas te darei tudo isso se prostrares, me adorares. E o diabo nos mostra aqui que toda, vamos dizer assim, tudo aquilo que o diabo oferece para o ser humano, existe o quê? Uma troca. O diabo dá, mas o diabo também tem ou quer algo em troca. Tudo isso te dareis se prostrares, me adorares. E Jesus ele é tentado nessa área. Veja bem, irmãos, quando eu falei em relação nos dias de hoje, em que muitos estão se vendendo, a gente percebe que no meio evangélico cristão,
até mesmo, infelizmente, as músicas cristãs, elas estão nas suas letras, né, no seu modo de cantar, e quem canta já está muito a desejar. São poucos os cantores e cantoras, grupos, que nós podemos dizer realmente, esse aqui realmente tem base bíblica ou é do Senhor, porque muitos estão preocupados em vender a música, muitos fazem música, trabalhos apenas por fins comerciais, e a igreja tem sofrido quanto a isso, né? Geralmente, quando eu vou a algumas igrejas, aí eu passo vergonha quando me chamam para o púlpito. Hoje em dia eu passo vergonha, porque às vezes chama um grupo louvor, chama um grupo tal para cantar, a maioria das músicas, aquelas músicas conhecidas que eu não conheço, que é a música da moda, e aí o povo fica tudo cantando lá, e eu fico assim, ó. Aí minhas meninas ficam olhando para mim, eu disse, eu vou cantar o quê? Eu vou ficar dublando aqui, passando, não sei. Agora, se cantar um grupo Elo, né, um Logos, né, um Vencedores por Cristo, assim, aí eu sei, um Rebanhão, né, eu sei tudinho, aqueles corinhos antigos que os irmãos cantaram aqui, sei, mas a música da moda eu fico voando, né? A gente foi para uma igreja conhecida nossa, irmã nossa, não vou citar o nome, de aniversário, e me chamaram para o púlpito, e cantaram tanta música que o pastor Rinaldo estava do meu lado e disse, mas rapaz, você não sabe nenhuma dessas músicas? Eu disse, sei não, e o senhor sabe? Ele disse, também não. Eu disse, então vai fazer o quê? Teve uma hora que o pastor Paulo Santana já estava tão cansado, quase mais de meia hora de pé, ele sentou, já estava quase uma hora já de pé, Paulo Santana sentou, depois Rinaldo sentou, e eu fiquei em pé por educação, né? Porque tem aquela questão, o grupo falou, fique de pé. Aí às vezes quem está à frente não tem um cuidado de, terminou a música, pedir para a igreja sentar, e os irmãos ficam lá, como diz, né, cara de tacho lá, esperando o irmão. Você não pediu para a igreja ficar de pé? Peça para a igreja sentar, né? Tenha pelo menos essa percepção, e os irmãos ficam lá de pé. Mas o que eu quero mostrar aqui, irmãos, nisso, é que nós, eu e você, servos do Senhor, não podemos cair na onda, seguir a maré evangélica que está por aí. Nem todo mundo que se diz cristão, que se diz evangélico, que se declara evangélico aí, é evangélico, ou é de Deus. Muitos estarão aí camuflados por um sentimento ou espírito maligno, pois o apóstolo Paulo já dizia que nós vivemos o espírito, já estamos vendo isso, estamos experimentando o espírito do anticristo. O mundo está sendo preparado para aquele que há de vir, o anticristo. Então não se espante com a maré, com os temas daí que está na mídia, né? Temas como aborto, feminismo, defesa da natureza, democracia, tudo convergindo para uma linha só, destruição da família, desvalorização do casamento e tudo mais, faz parte. A palavra de Deus já nos ensinava sobre isso. Então estamos vivendo o espírito do anticristo, e a igreja do Senhor, ela estará sempre de pé, porque ela está alicerçada em quê? Na palavra de Deus. Então a igreja estará sempre de pé, porém ela estará sempre também sendo atacada. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero terminar esse estudo aqui trazendo para vocês essa questão da tentação. Tenha cuidado, porque você vai ser tentado nas áreas que você tem necessidade, área física, área emocional, a área da vaidade. O diabo, ele pode usar essas áreas para lhe tentar, e quando vier a tentação, se lembra do que eu disse aqui?
lembre. E você vai perceber que realmente eu estou sendo tentado agora por aquilo que eu tenho desejo, por aquilo que o meu coração quer, por aquilo que a minha carnalidade almeja. Tiago, capítulo 1, verso 13, nós somos tentados de acordo com as nossas tentações, ou melhor, inclinações carnais. Não é Deus que nos tenta. Deus não tenta você, porque você é tentado pelo mal, e Deus não é o mal. Pelo contrário, a Bíblia diz que na tentação ou nas provações Ele dá o quê? O escape, Ele dá a força, Ele dá vamos dizer assim, as armas, as ferramentas para que eu e você possa passar por essa tentação. Que Deus abençoe, que o Senhor seja conosco. Eu espero ter contribuído, ajudado nesta manhã com esta amada igreja, e não se esqueça, o Senhor é conosco, o Senhor está sempre do nosso lado, em nome de Jesus, amém.